E aí, meninos, me veem, me ouvem? Maravilha. Beleza, beleza. Então, gente, de novo, boa tarde, consertando os problemas técnicos aí. Vamos continuar com aquele bloco dos três questões sobre, né? E hoje as três questões sobre são três questões sobre probabilidade. A gente selecionou aí três questões das provas anteriores da UMIF, né? Que abordavam esse tema. Inclusive, a última questão é o desafio 5, que foi publicado agora recentemente, em 2020. Não vamos demorar muito tempo e vamos já resolver, né, as questões. Vamos ao que interessa. Tele... o Telecurso 2000 de hoje é de probabilidade, tipo isso aí, Paulo. Vendendo jabá igual o Telecurso. Na aula de hoje, nós vamos ver. A gente começa aqui com a primeira questão, com um enunciado um pouco maior, mas falando sobre uma coisa, uma brincadeira, não é? Esse grupo de 6 amigos resolve brincar de telefone sem fio. A brincadeira consiste no primeiro da fila passar uma informação para o segundo, e daí esse segundo vai passar a informação para o terceiro, obviamente o terceiro vai passar para o quarto e assim sucessivamente. Até que o sexto, o último amigo da brincadeira, ele volta e passa a informação para o primeiro. A brincadeira é bem sucedida se a informação recebida pelo primeiro é a mesma que ele passou no início. Suponhamos que a probabilidade de sucesso na transmissão da informação de uma pessoa para o seu vizinho é independente, ela é constante e é igual a 2/3. Eu voltando aqui para o cantinho, só para dar uma ideia clara, esses 2/3 em porcentagem é 66, certo? Aproximadamente, 66, 67. Então, ele está dizendo que a probabilidade de eu passar a informação para o meu colega do lado da maneira correta é praticamente 67%. Então, em 33% dos casos, as pessoas não fazem isso. Ele quer saber a probabilidade da brincadeira ser bem sucedida. A probabilidade do amigo passar a informação correta para o outro é de 2/3. Agora ficou legal? Tá ok, tá ótimo. Massa. Ele quer que a brincadeira seja bem sucedida. Para isso acontecer, uma série de fatos deve ocorrer. Primeiramente, o amigo tem que passar a informação certa para o segundo. Além disso, o segundo tem que passar a informação certa para o terceiro. E além disso, o terceiro tem que passar a informação certa para o quarto. E assim sucessivamente. Vou botar uma reticências aqui para caber na folha. E o último amigo, que é o amigo F, tem que passar a informação certa para o primeiro amigo que começou a brincadeira. Essa é a probabilidade que ele quer calcular. Percebam que vocês têm uma sucessão de eventos aqui que devem ocorrer, eles devem ocorrer todos para que a brincadeira seja bem sucedida. Em matemática, no estudo da probabilidade, a gente usa esta forma. Quando eu quero que dois acontecimentos ocorram,
e eu quero saber a probabilidade desses dois acontecimentos ocorrerem, nós sempre podemos apelar para isso. Pegar a probabilidade do primeiro evento e multiplicar pela probabilidade do segundo evento com esse traço estranho aqui na frente. Mas o que é isso? Essa probabilidade aqui é a probabilidade condicional de B, dado que A acontece. O que isso quer dizer? Várias vezes, um acontecimento, ele modifica a probabilidade de um segundo acontecimento ocorrer. A gente vê isso em diversos problemas no segundo ano e no terceiro ano. O mais clássico de todos é quando você tem uma urna com bolinhas. Sempre tem esse problema nas aulas de probabilidade. E quando você tira uma bolinha da urna e não repõe, a probabilidade de calcular uma outra bolinha, geralmente são cores, vermelho, branco, verde, a probabilidade de tirar essa segunda bolinha, ela fica alterada pelo fato da primeira bolinha ter sido retirada e não reposta. Então, voltando aqui para o caderno, eu vou aplicar esta fórmula exatamente nessa sucessão de eventos que tem que acontecer para a brincadeira ser bem sucedida. Ódio da pessoa que botou as bolinhas dentro das caixas. É uma pessoa perdida. É igual aquele problema famoso de matemática que o João vai no mercado e compra 50 melancias. O João, obviamente, tem problemas, né? O João dessa história, óbvio. Mas volta aqui para o problema. Veja, percebam que aqui são 2 eventos e aqui são 6 eventos. Essa fórmula se estica, ela se estende para uma quantidade finita de eventos qualquer. Essa probabilidade aqui, então, é a probabilidade de A passar a informação correta para B, vezes a probabilidade de B passar a informação correta para C, vezes a probabilidade de C passar a informação correta para D, assim sucessivamente, até que o sexto amiguinho passe a informação correta de volta para o primeiro. Aqui tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 frações. Agora, eu estou usando justamente essa ideia aqui de cima. Qual que é a probabilidade do primeiro sujeito, do primeiro amigo, passar a informação correta para o segundo amigo? Dois terços. Continuando, quando eu venho para cá, a pergunta que se tem que ser feita é: qual a probabilidade do segundo amigo passar a informação correta para o terceiro amigo? Daqui a pouco a gente comenta isso aí, Clara. Essa probabilidade aqui do segundo amigo passar a informação para o terceiro também é 2 terços. O fato do primeiro acontecimento, do primeiro evento ter ocorrido, não muda em nada o acontecimento número 2, o evento número 2. Por que isso? Porque no enunciado da questão, a gente tem a informação de que a probabilidade de uma pessoa qualquer passar a informação correta ao seu vizinho é de 2 terços.
independentemente do que aconteça. Ou seja, o primeiro ter passado a informação certa para o segundo não interfere no fato do segundo, na probabilidade do segundo passar a informação certa para o terceiro. Então, nesse caso aqui, a probabilidade do segundo passar a informação certa para o terceiro ainda é 2/3. Qual seria então a probabilidade do terceiro passar a informação certa para o quarto? 2/3 também. E como todos os eventos têm probabilidade independente, o que você vai encontrar aí é uma multiplicação de 6 frações, todas 2/3. Fazendo a conta aqui, 4, 8, 16, 32, 64. E 9 com outro 9, 81, 9 ao cubo, 729. Voltando lá para a nossa questão. Que sorte! Nós temos aí a opção A como resposta. Beleza, pessoal? Esse conceito aqui é muito importante em probabilidade. Ele aparece muitas e muitas vezes. Se eu quiser saber a probabilidade de vários acontecimentos, de vários eventos ocorrerem, a probabilidade de todos ocorrerem é o produto das probabilidades condicionadas, é lógico, de cada um acontecer. Antes de ir para a próxima questão, a gente comenta isso aí que Clara falou, né? Clara comentou um problema no chat que é: Antônio joga a moeda 2.018 vezes para cima e só contava as vezes que caía a cara. É o mesmo problema do nosso amiguinho lá, né? Que compra 50 melancia no mercado. Ele é bem problemático, ele tem que fazer tem que frequentar uma roda de conversa, alguma coisa assim. Não faz isso não, cara. Não é legal para você. Dá para fazer isso no Excel rapidinho, em meio segundo, né? E aí, meninos, como é que tá o coração de vocês? Deu para entender o conceito? Paulo fala, nem deve ter 50 melancia no mercado, dificilmente. Aqui em Lapa tem aqueles caminhões de melancia, né? Às vezes tem. Na Lapa tem, Ari. Gente, sério, como é que tá o coração de vocês aí? O que vocês acharam dessa questão? Foi tudo de boa? Pegaram o raciocínio? Falem comigo aí no chat. Tudo tranquilo, Clara? Valeu. Então eu vou para a próxima. Legal, né, Ari? A ideia da questão é bem bacana. E a gente vai usar essa ideia ainda. Fiquem com essa ideia na mente, porque a gente vai usar ela ainda de novo, tá? Para Clara ficar feliz, olha o problema aí da Almif de 2019. Algum abençoado colocou bolinhas numa urna. Mas pelo menos dessa vez ele contou, né? Em uma caixa foram colocadas 12 bolinhas azuis, 13 brancas, 15 verdes e 20 amarelas. 2 delas serão sorteadas em seguida, com reposição da primeira bolinha. O que significa dizer que ele vai sortear a bolinha e vai jogar ela de novo na urna para sortear a segunda. Qual que é a probabilidade de as bolas sorteadas serem uma verde e uma amarela? Tem um errinho ali no texto, mas
Acho que vocês entenderam, né? Ele quer saber qual a probabilidade de sortear uma bolinha verde e outra amarela. Tranquilo? Vou voltar aqui só para anotar as quantidades das bolinhas, daí a gente vai para o caderno. A gente tem 12 azuis, 13 brancas, 15 verdes e 20 amarelas. Voltando aqui para o caderno. 12 azuis, 13 brancas, 15 verdes e 20 amarelas. A gente vai precisar do total dessas bolinhas na urna, certo? A gente vai ter aqui 27, 28, 29, 30, 40, 60 bolinhas no total. E para a gente fechar, ele quer a probabilidade de sair uma bolinha branca, uma verde, na verdade, e uma amarela. Eu vou fazer uma pausa aqui nessa probabilidade e vou fazer um esquema aqui embaixo. Verde e amarela. Só voltando aqui na apresentação rapidinho, uma verde e uma amarela. O conceito de probabilidade, ele é claro, né? O conceito dessa probabilidade que a gente está estudando, né? Essa probabilidade que a gente está estudando, ela se define como casos favoráveis dividido por total de casos. Ah, Mororó, mas tem outra probabilidade que não seja essa? Tem um monte. Mas no ensino médio a gente estuda essa, basicamente. Essa, se eu não me engano, é a probabilidade laplaciana. Que era o Laplace que estudou vários problemas envolvendo esse tipo de probabilidade. Beleza? Seguindo esse conceito de favoráveis pelo total de casos, isso responde por que eu tenho que usar o total de bolinhas. Para sortear uma bolinha verde, só lembrando que eu estou usando o conceito aqui de probabilidade da bolinha ser verde e amarela é igual à probabilidade da bolinha ser verde vezes a probabilidade da bolinha ser amarela, tá? Que é aquela primeira fórmula que a gente viu. Mas está incompleto. Eu já volto. A probabilidade de uma bolinha ser verde, nesse sorteio aqui, é 15 sobre o total, que é 60. E a probabilidade da bolinha ser amarela, pelo fato da verde voltar para a urna, a gente continua tendo um total de 60 nesse segundo sorteio, com 20. Essa conta é simples aqui, ó, 20 com 60, mata os zeros, a gente vai ter 1/3. E aqui a gente mata o 15 e o 60 por 15 mesmo e vai ter 1/4. Quando a gente fizer essa multiplicação, dá 1 sobre 12. É claro que o resultado dessa multiplicação aqui é 1 sobre 12, que é o resultado dessa daqui. Só tem um detalhe, pessoas. A resposta do problema não é 1 sobre 12. Por quê? Tipo, como assim, velho? Como assim não é 1 sobre 12? Galera, interrogação. What? What?
Tem um probleminha aí, Paulo, é o seguinte, veja só. Quando a gente faz a probabilidade de sortear uma bolinha verde e uma amarela, fica subentendido que a gente quer sortear uma bolinha verde e amarela em qualquer ordem do sorteio. Esse cálculo que está aqui embaixo, ele não resume essa probabilidade aqui, porque ele não se atenta ao fato da ordem do sorteio. Não é exatamente a ordem, nesse caso é a ordem do sorteio, mas vamos pensar assim para facilitar o raciocínio. Essa probabilidade, ela simplesmente calcula as chances de eu tirar uma primeira bolinha verde e uma segunda bolinha amarela, que seria esse cálculo aqui nesta ordem. Só, galera, que a gente ainda tem que levar em consideração que na ordem do sorteio a gente pode tirar uma bolinha amarela e depois uma outra verde. E aí o que acontece? São duas possibilidades diferentes. Essas duas possibilidades vão gerar duas probabilidades. E essas duas probabilidades, elas vão ter que ser somadas. Quando a gente vai fazer o cálculo, a gente vê que a probabilidade de sair uma bolinha amarela é 20 em 60. A gente está começando a história toda de novo, tá? Do zero. Como ele sorteia a bolinha amarela e a bolinha amarela volta para a urna, quando eu for sortear a bolinha verde, eu ainda tenho 60 bolinhas na urna. E é óbvio, eu tenho 15 bolinhas na urna. Eu vou multiplicar essas duas frações, mas não vou fazer a conta porque eu já sei quanto vai dar. É a mesma conta anterior. Dá 1 sobre 12. Então, se eu quiser ser didático, eu volto aqui em cima e falo assim: a probabilidade de sair uma bolinha verde e uma bolinha amarela é probabilidade verde vezes probabilidade amarela, mais a probabilidade da amarela vezes a probabilidade da verde. 1 sobre 12, né, Daniel? Você escreveu 1 sobre 2. Opa! Foi a emoção. Essa probabilidade a gente já calculou, que é 1 sobre 12. Essa outra probabilidade é igual, é 1 sobre 12. O resultado da questão, então, é 2 sobre 12, que quando você simplifica, a gente tem 1/6. Perceba que o maldoso, malvado, ele queria que você... confia. Perceba que o malvado que elaborou a questão, ele queria justamente que você soubesse desse fato de que a probabilidade de dois eventos subentende que seja em qualquer ordem de acontecimento. Entre aspas. Pensa assim para facilitar. Ele é tão malvado e queria tanto que você pensasse isso, que ele colocou a opção D lá como sendo 1 sobre 12, que é o resultado que você acha se fizer um só, uma parte, né? Mas o resultado é letra A, 1/6. Pegaram? Entenderam? É um vacilo e tchau. Pois é. Isso aí. Boa, boa. Eu acho que a gente já está pronto para fazer a terceira e última. Que nada mais é do que o desafio 5, o recém-saído desafio 5 da OMIF 2020. Então percebam aí, né? Deixa eu só voltar. A gente tem uma questão. A gente começa com uma questão de 2018 do simulado. A gente tem uma outra de 2019 e a gente tem uma outra de 2020, né? Todas elaboradas com essa ideia
com essa ideia de multiplicação de probabilidades condicionadas, né? Então a gente vem para cá. Opa! Dá uma lidinha na questão. Em uma caixa, há várias bolas com a mesma massa. De novo, parece que é para implicar com a Clara. Sempre bolinhas numa caixa. Há várias bolas com a mesma massa, aspecto e tamanho. O amiguinho está falando isso simplesmente para passar a ideia de que na hora de sortear, a mão ela não vai conseguir diferenciar uma bolinha da outra. Então as chances de sair a bolinha é igual para todo mundo, tá? Elas têm o mesmo a massa, aspecto e tamanho. Distinguindo-se apenas pelos números escritos nela. Essa caixa contém exatamente uma bola com o número 0, duas bolas numeradas com o número 1, três bolinhas numeradas com o número 2, e assim por diante, até você ter uma quantidade de bolas que ele define 2n, com o número 2n menos 1 escrito. Vocês entendem bem esse conceito do 2n? 2n foi só um jeito de ele definir um número. E ele está dizendo que o número que está escrito nessas duas n bolinhas é 1 a menos do que a quantidade de bolinhas. Se vocês pegaram essa ideia, antes da gente continuar, tem uma bolinha escrito 0, duas bolinhas onde está escrito 1, três bolinhas onde está escrito 2. Eu tenho 4 bolinhas onde está escrito o quê? Muito bem, 3, exatamente. Eu vou ter 7 bolinhas onde está escrito o quê? 6. A ideia é que é um número a menos sempre. Então, se de repente aqui no meio eu disser, tem n bolinhas, qual vai ser o número que está escrito nessas n bolinhas? Fixa na ideia que o número que está escrito é sempre um anterior. Perfeito. Então, o número que está escrito nessas n bolinhas é n menos 1. Então, a quantidade de bolinhas são todas essas daqui. Voltando para o enunciado. E assim por diante, até 2n bolas numeradas com o número 2n menos 1. De uma só vez, são retiradas ao acaso 2 bolinhas dessa caixa. Se 1 sobre 150 é a probabilidade de o produto dos dois números escritos nessa bola ser igual a 0, então qual que é o valor de n? Vamos escrever mais alguns dados aqui, só para vocês entenderem. Tem uma quantidade de bolinhas, várias bolinhas têm o mesmo número repetido, e ele está sorteando 2. E ele fala que a probabilidade de, ao se sortear 2, o produto dos números escritos na bolinha dá 0. Só para lembrar, o produto é o resultado da multiplicação. Então, aqui, o produto da... Aliás, a probabilidade do produto dar 0 no sorteio. Vamos lá. Não... Então, Clara, eu não posso afirmar que tem 150 bolinhas na urna. Por quê?
lembre-se que frações são simplificáveis. Então pode ser que essa probabilidade 1 sobre 150 ela tenha sido simplificada de um resultado maior. Você pode afirmar com certeza que a quantidade de bolinhas que tem na urna é múltipla de 150, mas não exatamente 150. Vamos pensar um pouquinho sobre o que tem que acontecer para um produto de números dar zero. Tem que. Uma das duas bolinhas tem que ser zero, então, não é? Massa. Então, a gente pode traduzir isso daqui como sendo a probabilidade de uma bolinha ser zero. Pelo menos uma, né? E outra qualquer. Certinho, pessoal? Lembrem da primeira questão, que aqui eu estou sorteando duas bolinhas e eu quero calcular a probabilidade dos dois eventos acontecendo simultaneamente. A gente viu que a probabilidade de eventos acontecendo simultaneamente nada mais é do que o produto das probabilidades condicionadas. Então a gente vai ver que essa probabilidade aqui é a probabilidade de uma bolinha ser zero vezes a probabilidade condicionada, não podemos esquecer, da outra bolinha qualquer. Lembra da questão anterior? Eu vou calcular essas duas probabilidades aqui. Eu vou calcular essas duas probabilidades aqui, mas eu vou ter que ficar esperto. Porque aqui eu estou definindo ordem de acontecimento, que lá em cima não está definido. Mas vamos para cá. Para calcular a probabilidade da bolinha sorteada ser zero, lembra que eu tenho que colocar o número de casos favoráveis aqui sobre o total de casos aqui. Pergunto, quantas bolinhas zero, numeradas com zero, existem dentro da urna? Uma só. Então, voltando lá naquele exemplo anterior, eu estou falando de casos favoráveis dividido pelo total de casos. Certo? Então, no numerador eu tenho o meu caso favorável, porque no momento eu estou querendo calcular a probabilidade da bolinha ser, com o número da bolinha ser zero. Só tem uma bolinha na urna que o número é zero. Então, favorável mesmo, só um. Agora, eu tenho que preencher aqui embaixo um total de casos possíveis. Quando eu estou sorteando uma bolinha, quais são os casos possíveis? São todas as bolinhas que estão na urna. E agora a pergunta que não quer calar. Quantas bolinhas tem na urna? Não, Paulinho. Você tem, olhando aqui para o caderno, você tem 2n bolinhas com 2n mais 1. Na verdade, a quantidade de bolinhas que você tem na urna é isso, é uma com esse zero, mais duas com esse 1, mais 3 com esse 2, mais patati patatá, mais 2n bolinhas escritos 2n menos 1. Em outras palavras, o total de bolinhas
É 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais reticências, mais 2n. Como é que eu vou somar esse trem aqui? A soma, isso, claro, a soma da primeira coluna toda. E aí agora a gente tem que dar um jeito de melhorar isso aqui. E a gente vai dar esse jeito, porque essa sequência numérica aqui é a sequência numérica conhecida. A gente já falou sobre ela antes. Isso aqui é uma PA. Eu estou adicionando estou adicionando estou adicionando sempre para o termo da frente. Então isso aqui na real é a soma dos termos de uma PA. Então o total de bolinhas, aí vamos lembrar da fórmula, entre aspas, é o primeiro somado com o último, vezes a quantidade dividido por 2. O primeiro mais o último é isso. Vezes a quantidade. Qual é a quantidade de termos que tem? Não de bolinha, a quantidade de termos que tem nessa sequência. Vamos fazer uma pausa. O que você não entendeu, Paulo? Fala para mim. O porquê do quê? O porquê do total de bolinhas ser 1 mais 2 mais 3? É isso? Vamos lá. Na urna, você tem uma bolinha numerada com 0. Você tem duas bolinhas numeradas com o número 1. Aí agora você já tem 3 bolinhas no total. Beleza. Então vamos voltar. Vamos voltar. E aí, então, a soma da quantidade de bolinhas é a soma disso aqui tudo. 1 mais 2 mais 3 mais n, etc., até chegar em 2n. É a soma disso tudo. Só que isso tudo é uma PA. É uma PA que o primeiro termo é 1 e o último termo é 2n. Eu estou somando aqui porque eu estou fazendo a fórmula da soma da PA. Eu preciso multiplicar pela quantidade de termos. A quantidade de termos é 2n. Sim ou não? Tem 2n, Clara. Veja, pensa com menos números. Se a PA só tivesse 3 termos, começando do 1, teria 3. Se tivesse 4, se terminasse no 4, teria 4. Como termina no 2n, tem 2n. Esse raciocínio vale aqui. Se for um outro tipo de PA, a gente pensa numa outra forma. Nesse caso, tem 2n termos, dividido por 2. Ah, mas eu vou fazer essa conta aqui, Mororó? Não, só vou simplificar. Se bem que dá para fazer, né? Aqui vai fazendo a distributiva, não? Vai ficar n mais 2n ao quadrado. Esse é o seu total de bolinhas. Quando você vê isso, você tem que ficar feliz. Por quê? Porque está aparecendo n nos seus cálculos. E é justamente o que ele quer descobrir, o valor de n. Voltando aqui, a gente vai ter, então, a probabilidade da bolinha ser 0, 1 sobre 2n ao quadrado mais n. Quando a gente vai para a segunda etapa, que é sortear uma outra bolinha qualquer, a gente tem nesse momento duas n ao quadrado mais n menos uma bolinha no total, porque uma delas já foi sorteada, a bolinha 0. Agora eu tenho que preencher com uma quantidade de bolinhas favoráveis para o sorteio.
E como é uma bolinha qualquer, quais são as favoráveis? Todas. Percebe como faz sentido isso aqui? Eu vou cortar essas quantidades e as chances que eu tenho de sortear uma bolinha qualquer é 1, que é 100%. É óbvio, se me interessa qualquer coisa, eu tenho 100% de chances de conseguir. E agora, pessoal, eu vou pedir para vocês lembrarem mais uma vez da questão anterior. A probabilidade de dois eventos acontecerem desconsiderava a ordem. Então nós vamos ter aqui que esta probabilidade que estamos tentando calcular é em ordem qualquer. Assim sendo, essa igualdade aqui ela ainda não está correta, porque ela não se refere à anterior da mesma forma. Aqui eu estou calculando a probabilidade de um primeiro sorteio, de uma primeira bolinha ser zero. Mas pode ser ao contrário também. E vocês lembram que quando eu inverter essas duas probabilidades aqui, o cálculo ele vai dar a mesma coisa. Desse modo, para essa passagem aqui ficar correta, basta que eu multiplique a probabilidade por 2. Porque esse 2 aqui vai garantir a probabilidade da primeira bolinha ser zero e uma outra qualquer, e vice-versa. Ou seja, se a gente multiplicar por 2, a probabilidade do produto dar zero, que se resume na probabilidade de dois eventos, que pode ser aberto num produto condicionado de dois eventos, multiplicado por 2, porque tem que considerar a ordem, no total dá 2 sobre 2n ao quadrado mais n. E agora, o que eu vou fazer com isso? Vamos lembrar que na questão nós temos o valor total da probabilidade, que é 1 sobre 150. Só que, calculando, a gente achou 2 sobre 2n ao quadrado mais n. Qual é a conclusão que a gente chega? Que 2 sobre 2n ao quadrado mais n é exatamente igual a 1 sobre 150. E daí, pessoas, a gente resolve essa proporção e a gente vai chegar numa equação do segundo grau. Então eu já vou jogar tudo para um lado para facilitar a minha vida. E aqui eu vou fazer pela fórmula de resolução mesmo, viu, da equação. Não vou usar some produto não. Porque o C é um pouco grande. Então vamos lá. Delta é 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 300. 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 3, 24. 2.400 positivo com mais 1. 2.401. Para a gente tirar a raiz quadrada disso, percebam que 2.400 é um pouco menor que 2.500. Então, se ele tiver raiz quadrada exata, está entre 40 e 50. Se eu for aqui para o rascunho, a gente vai ter as possibilidades, como a terminação é 1, ou 1 ou 9. Então, como está entre 40 e 50, ou as possibilidades são 41 ou são 49.
Executando a multiplicação, 8, aliás, 4, 4, 8, 1681, 1 vai 8, 36, mais 36 dá 72, 72 mais 8 dá 80, 4 vezes 4, 16, com 8, 24. Que sorte! Temos aí que a raiz do discriminante é 49. Vamos lá, então. N só vai poder ser menos 1, mais ou menos 49, sobre 2A, que no caso é 4. Então a gente vai tirar daí duas possibilidades. A primeira delas vai ser menos 50 sobre 4, que eu nem vou gastar muito a minha mente com isso, porque N não pode ser negativo nas condições iniciais do problema. E agora a gente vai ter 48 sobre 4. E maravilhosamente dá 12. Então a gente vai lá na apresentação e vê que nós temos aí a letra E como opção certa da nossa questão. Então, pessoal, é isso aí. Mais três questões sobre, falando sobre probabilidade dessa vez. Lembrando que os vídeos vão ficar disponibilizados lá no nosso recém-criado canal, tá? Para que vocês possam ver quando quiser. Beijo no coração de vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.
Voltando aqui, a gente vai ter, então, a probabilidade da bolinha ser zero, 1 sobre 2n ao quadrado mais n. Quando a gente vai para a segunda etapa, que é sortear uma outra bolinha qualquer, a gente tem nesse momento duas n ao quadrado mais n menos uma bolinha no total, porque uma delas já foi sorteada, a bolinha zero. Agora eu tenho que preencher com uma quantidade de bolinhas favoráveis para o sorteio. E como é uma bolinha qualquer, quais são as favoráveis? Todas. Percebe como faz sentido isso aqui? Eu vou cortar essas quantidades e as chances que eu tenho de sortear uma bolinha qualquer é 1, que é 100%. É óbvio, se me interessa qualquer coisa, eu tenho 100% de chances de conseguir. E agora, pessoal, eu vou pedir para vocês lembrarem mais uma vez da questão anterior, onde a gente dizia que a probabilidade de dois eventos acontecerem ela independia. A probabilidade de dois eventos acontecerem, desconsiderava a ordem. A probabilidade de dois eventos acontecerem desconsiderava a ordem. Então nós vamos ter aqui que esta probabilidade que estamos tentando calcular é em ordem qualquer. Assim sendo, essa igualdade aqui ela ainda não está correta, porque ela não se refere à anterior da mesma forma. Aqui eu estou calculando a probabilidade de um primeiro sorteio, de uma primeira bolinha ser zero. Mas pode ser ao contrário também. E vocês lembram que quando eu inverter essas duas probabilidades aqui, o cálculo ele vai dar a mesma coisa. Desse modo, para essa passagem aqui ficar correta, basta que eu multiplique a probabilidade por 2. Porque esse 2 aqui vai garantir a probabilidade da primeira bolinha ser zero e uma outra qualquer, e vice-versa. Ou seja, se a gente multiplicar por 2, a probabilidade do produto dar zero, que se resume na probabilidade de dois eventos, que pode ser aberto num produto condicionado de dois eventos, multiplicado por 2, porque tem que considerar a ordem, no total dá 2 sobre 2n ao quadrado mais n. E agora, o que eu vou fazer com isso? Vamos lembrar que na questão nós temos o valor total da probabilidade, que é 1 sobre 150. Só que, calculando, a gente achou 2 sobre 2n ao quadrado mais n. Qual é a conclusão que a gente chega? Que 2 sobre 2n ao quadrado mais n é exatamente igual a 1 sobre 150. E daí, pessoas, a gente resolve essa proporção
E a gente vai chegar numa equação do segundo grau. Então eu já vou jogar tudo para um lado para facilitar a minha vida. E aqui eu vou fazer pela fórmula de resolução mesmo, viu, da equação. Não vou usar some produto não. Porque o C é um pouco grande. Então vamos lá. Delta é 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 300. 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 3, 24. 2.400 positivo com mais 1. 2.401. Para a gente tirar a raiz quadrada disso, percebam que 2.400 é um pouco menor que 2.500. Então, se ele tiver raiz quadrada exata, está entre 40 e 50. Se eu for aqui para o rascunho, a gente vai ter as possibilidades, como a terminação é 1, ou 1 ou 9. Então, como está entre 40 e 50, ou as possibilidades são 41 ou são 49. Executando a multiplicação, 4, 8, 1681, 1 vai 8, 36, mais 36 dá 72, 72 mais 8 dá 80, 4 vezes 4, 16, com 8, 24. Que sorte! Temos aí que a raiz do discriminante é 49. Vamos lá, então. N só vai poder ser menos 1, mais ou menos 49, sobre 2A, que no caso é 4. Então, a gente vai tirar daí duas possibilidades. A primeira delas vai ser menos 50 sobre 4, que eu nem vou gastar muito a minha mente com isso, porque N não pode ser negativo nas condições iniciais do problema. E agora a gente vai ter 48 sobre 4. E maravilhosamente dá 12. Então a gente vai lá na apresentação e vê que nós temos aí a letra E como opção certa da nossa questão. Então, pessoal, é isso aí. Mais 3 questões falando sobre probabilidade dessa vez. Lembrando que os vídeos vão ficar disponibilizados lá no nosso recém-criado canal, tá? Para que vocês possam ver quando quiser. Beijo no coração de vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!